Hoje nós vamos terminar o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Vamos dos versos 25 até o 34, irmãos. Mateus 25 a 34. Gostaria de convidar os irmãos a fecharem os olhos por um instante. Vamos ao Senhor em oração, vamos pedir para que Ele nos ilumine por meio de Sua palavra nesta manhã. Senhor Deus, Te bendizemos e Te louvamos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua rica misericórdia e Tua fidelidade. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Fale conosco, Senhor. Transforme nossas vidas para o louvor da Tua glória. Traga a luz diante dos nossos olhos, aquilo que precisamos ser mudados pelo Teu Espírito. E guia-nos, Senhor, no caminho da transformação. Nós precisamos do Senhor, contamos com Tua graça e nos colocamos humildes e submissos diante da Tua autoridade colocada na palavra do Senhor. Ajuda-nos, socorre-nos, anima-nos, exorta-nos, Senhor. Essa é a nossa oração e oramos no nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém e amém. Irmãos, nesse primeiro momento nós vamos ler apenas o verso 33 do capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus, ouça com fé. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Crianças, nesse primeiro momento, vocês vão desenhar um campo cheio de flores, muito cheio de flores, tá ok? Semana passada, irmãos, eu decidi aceitar um convite de alguns irmãos da igreja para jogar futebol. Fazia aproximadamente 4 anos que eu não corria atrás de uma bola num campo de futebol. Minutos antes de eu sair de casa, eu recebi um aviso do Senhor por meio da minha esposa. Ela disse assim: Emanuel, toma cuidado, Emanuel. Não vai se matar lá. Faz tempo que tu não joga futebol. Toma cuidado. Irmãos, prontamente eu respondi a minha esposa. E sabe o que é o pior? Tinha testemunha. A irmã Thay estava lá em casa e viu essa cena. Esse é o pior para minha vergonha. Eu respondi para minha esposa o seguinte: eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho uma coisa hoje que eu não tinha 5 anos atrás. Inteligência. Eu não vou sair correndo atrás da bola, eu conheço os atalhos do campo, eu tenho experiência agora, eu estou mais velho, mais sábio. O resultado, irmãos, rompi parcialmente a musculatura do posterior da coxa direita. Isso é tanto trágico quanto cômico. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sinceramente acreditava na minha capacidade de cuidar de mim mesmo. Eu sinceramente acreditava que o meu cuidado sobre mim era suficiente para a minha vida. O resultado disso foi uma semana de dor e de aflição. Uma semana sem conseguir sentar, andar, deitar ou qualquer coisa que fosse. Agora, não é exatamente assim que agimos em praticamente tudo em nossas vidas, irmãos. Colocando de lado os conselhos da palavra de Deus e acreditando que nós podemos nos cuidar sozinhos. Nós sabemos o que a palavra de Deus diz, ouvimos os seus conselhos, mas ainda assim nós decidimos olhar para nós mesmos e falar: eu sei o que eu estou fazendo. A experiência da minha vida me diz o contrário, então eu vou seguir aquilo que eu acho que devo fazer.
É justamente contra essa tendência de confiar em nossos próprios braços, irmãos, que Jesus está alertando os súditos do seu reino no texto que nós temos diante de nós. Ele deixou claro que as ambições por tesouros terrenos não nos satisfazem, que o anseio pelas coisas passageiras turva a nossa visão e que no reino dele só se pode servir a um único Senhor. Foi isso que nós vimos na semana passada. Agora, o nosso Senhor vai continuar a tratar da nossa vida nesse mundo, de nossas ambições, e especialmente de onde depositamos a nossa confiança. Jesus nos faz um convite à confiança. Esse é o convite do Senhor para nós nessa manhã, e nós veremos que, em primeiro lugar, nós somos convidados à confiança por causa das obras de Deus na providência. É isso que nós veremos no verso 25 ao 30. Em segundo lugar, nós somos convidados à confiança por causa das promessas de Deus, que nunca falham. É isso que nós veremos nos versos 31 e 32. E por fim, irmãos, nós seremos convidados por Jesus a tomar o antídoto contra nossas ansiedades. É isso que nós veremos nos versos 33 e 34. Nós veremos então o convite de Jesus, o primeiro convite de Jesus, quando lemos o que o verso 25 diz. Volte os olhos para o texto. Diz assim a palavra de Deus: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Veja, irmãos, a palavra por isso, já no início do texto, coloca o que Jesus vai dizer em conexão direta com aquilo que ele já disse antes. Então, se antes Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, agora ele vai continuar esse ensino. Nós não devemos servir a dois senhores, porque por mais que nós nos preocupemos com nossa própria vida, nós não podemos resolver absolutamente nada. Ele vai continuar tratando das nossas ambições, de onde colocamos a nossa esperança, de onde depositamos nossa esperança e de onde fixamos os nossos olhos. Porém, agora o movimento que ele faz é um chamado para não andarmos preocupados. É um mandamento de não vivermos ansiosos. Em outras palavras, ele convida os seus súditos a confiarem em seus cuidados. Não se preocupem, é isso que ele diz. Não andem ansiosos com suas vidas. As palavras de Jesus aqui, irmãos, têm força imperativa. Jesus não está pedindo para as pessoas que estão ouvindo ele, ou para os súditos do seu reino, tendo em vista que ele é o grande rei messiânico que está estabelecendo a lei do seu reino aqui no Sermão do Monte. Ele não está falando para os seus discípulos o seguinte: olha, talvez não se preocupem tanto. Ele está ordenando. As palavras dele têm força de mandamento aqui. O tempo verbal, a ênfase da sua fala é: não andem ansiosos, não sejam preocupados, não se preocupem com sua vida. Irmãos, não é uma coisa fácil de cumprir, não é um mandamento tão fácil de se dobrar, mas é um mandamento. Não se preocupem com sua vida, e ele explica: não se preocupem com as coisas que compõem a sua vida. Você não deve ter a sua vida, aquilo que você faz no seu dia a dia, comer, beber, vestir, as coisas mais básicas não devem servir para você como motivo para a ansiedade. Não andem ansiosos pelas coisas que suas mãos podem conquistar. Não andem ansiosos por aquilo que os pagãos andam ansiosos. Não se dediquem tanto a estas coisas ao ponto delas roubarem o coração de vocês. Não andem ansiosos pelo que vocês vão comer, beber ou vestir. A comparação lógica de Jesus nos surpreende, irmãos, porque revela tanto a nossa falta de confiança em Deus quanto a nossa extrema confiança em nós mesmos. Ele diz: não é a vida mais importante do que o alimento?
Não é o corpo mais importante do que as roupas. Ou seja, aqui, Dr. David Martin Lloyd Jones vai dizer que é a lógica de Deus pegando fogo, né? A lógica de Deus é simples e ela pega fogo diante dos nossos olhos. A vida é mais importante do que a comida. O corpo é mais importante do que a roupa. Mas vocês vivem ansiosos pela comida, vocês vivem ansiosos pela roupa. Vocês reduziram a vida de vocês àquilo que vocês podem conquistar. Não é a vida muito mais importante? Pergunta Jesus. É uma pergunta que exige uma resposta positiva. Ela exige de nós que nós digamos sim, a vida é mais importante do que a comida, sim, o corpo é mais importante do que as roupas. A questão diante de nós, porém, é, irmãos, se assim é, por que nos preocupamos tanto mais com comida, bebida e vestes do que com a nossa própria vida? Talvez você pense, mas pastor, quando eu me preocupo com comida, bebida e vestimenta, com o teto sobre a minha cabeça, com o carro para me dirigir, com o trabalho em que eu estou, quando eu me preocupo com todas essas coisas, é com a minha vida que eu me preocupo, será? Para Jesus a questão é simples, irmãos. Ansiedade por causa das coisas terrenas é irracional. Viver ansioso por causa de coisas terrenas é uma atitude tola, é uma atitude irracional. A palavra que Jesus usa aqui para ansiedade, preocupação, traz a ideia de distração, traz a ideia de ter a mente dividida, como se ele estivesse falando assim: por que vocês dividem a atenção de vocês? Por que vocês estão tão inquietos para o lado oposto daquele que vocês deveriam estar? Se distrair por causa desse mundo, dividir a mente entre os interesses do reino de Deus e do nosso próprio reino particular, não é só ilógico para Jesus, é tolice, não faz sentido. Para deixar claro para os seus discípulos que eles podem ter a esperança profunda, uma confiança profunda de que Deus vai cuidar deles, ele vai fazer duas ilustrações. É o que nós lemos nos versos 26 até o 30. Volte os olhos para o texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus: observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Jesus aponta para a realidade da contínua providência de Deus sobre a criação. Irmãos, Deus não deu start no mundo nos tempos da eternidade e simplesmente foi tirar férias. Jesus está apontando para os seus súditos de que Deus está totalmente envolvido com sua criação em cada uma de suas facetas, inclusive no alimento que Ele dá para as aves do céu e no nascimento de uma nova flor. Deus está intimamente envolvido com o processo que gera o mundo, com cada volta que o nosso planeta dá, com a inclinação que ele tem para que a gente possa viver nele, com as leis da física. Deus está agindo intimamente nos processos que nos mantêm vivos. É Deus quem está agindo. Ele olha para o céu, e é interessante que um estudioso das aves, especialmente estudioso das aves bíblicas, ele diz em um de seus livros que a região onde Jesus estava fazendo o discurso do Sermão do Monte é como se fosse uma encruzilhada das aves migratórias. Então, o que acontece é que provavelmente, enquanto Jesus estava fazendo o seu discurso, falando para os homens não andarem ansiosos, o que aconteceu diante deles foi um bando de aves migratórias passando sobre suas cabeças. Então Jesus olha para aquelas aves e diz: olha,
Olhem as aves do céu. Vocês podem vê-las, vocês conseguem percebê-las. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não podem gabar-se do poder do seu próprio braço para conquistar o seu sustento. Elas não armazenam em celeiros, mas ainda assim, elas são sustentadas pelo seu Criador. A lógica divina é magnífica, irmãos. Jesus diz: não são vocês muito mais preciosos do que as aves? Vocês não são muito maiores em glória, em dignidade, em importância diante do Senhor? Afinal de contas, Ele não colocou a própria imagem em vocês. Vocês não são muito mais preciosos do que essas aves. Para Jesus a preocupação é incompatível com a fé, irmãos. Para Jesus a ansiedade é incompatível com a fé. Ele faz o mesmo tipo de movimento quando aponta para as flores do campo. Elas não trabalham, elas não tecem, não fiam, mas nem o mais rico dos reis de Israel pôde prover para si uma vestimenta tão bela como a delas. Se Deus cuida assim de uma flor, é isso que Jesus vai dizer, que nasce hoje e morre amanhã, Ele não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Se uma flor que não tem valor intrínseco nenhum é cuidada por Deus nestes termos, você acredita, ou melhor, você não acredita que Deus vai cuidar de você também, e ainda muito melhor do que Ele cuida das flores? Veja, irmãos, a questão para Jesus é de uma simplicidade espantosa. É espantoso que Jesus pense assim. Mas é uma lógica inquestionável. É uma lógica inquestionável. Se Deus cuida das criaturas e da criação tão perfeitamente, não é óbvio que Ele cuidará ainda muito melhor dos seus filhos? Veja, esse convite não é para qualquer homem. Esse convite é para o discípulo de Jesus. São para os filhos de Deus. É para que os filhos de Deus confiem profundamente nos cuidados de seu Pai. Se Ele já cuidou da maior das nossas necessidades, se Ele nos dá vida e nos sustenta vivos, Ele não vai cuidar de coisas tão menores? É óbvio que sim. Essa é a lógica daquilo que Jesus está dizendo. E a lógica dele penetra mais profundamente nossas incertezas e desconfianças, e nos coloca diante da nossa própria inconsistência. Porque nós dizemos acreditar em Deus com os lábios, mas em nosso coração nós vivemos na crise da alma agitada, enlouquecidos em nosso íntimo. Quem de vocês, diz ele, por mais que viva ansioso, verso 27, por mais que viva ansioso, por mais que se preocupe, pode adicionar sequer um segundo a mais no curso de sua vida, um côvado, alguns centímetros que forem. Quem de vocês, se preocupando, se descabelando, se agitando no seu interior, pode acrescentar um segundo que sequer a sua vida? Ninguém. Meu irmão, nós podemos nos preocupar até a morte, mas a nossa preocupação e ansiedade não resultarão em nem sequer um segundo a mais na nossa vida. Nem sequer um segundo a mais. Se a questão é tão lógica assim quanto Jesus expõe, irmãos, por que temos andado tão inquietos e ansiosos como andamos? Se para Jesus é tão simples, se segundo o que Ele está dizendo aqui, nós só deveríamos olhar a obra da providência na criação, para termos certeza dos cuidados de Deus sobre nós, por que andamos tão ansiosos? No que ficar ansioso te ajudou até hoje, meu irmão? No que ficar preocupado, sem paz, te ajudou até hoje? Foi Martinho Lutero que, comentando esse verso, disse o seguinte, abre aspas, vejam, Ele está fazendo das aves nossos professores e mestres,
É uma grande vergonha para nós o fato de, no Evangelho, um frágil pardal se tornar um teólogo e pregador para o mais sábio dentre os homens. Portanto, sempre que você ouvir a voz de um rouxinol, está ouvindo um excelente pregador. É como se ele estivesse dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez os céus e a terra, e Ele mesmo é o cozinheiro e o anfitrião. Todos os dias Ele alimenta e nutre inúmeros passarinhos por sua poderosa mão. Fecha aspas. Os pássaros reconhecem os cuidados de Deus e cantam sua glória. Da mesma forma, os lírios e as flores silvestres se vestem de beleza para exaltar a magnífica bondade sustentadora de seu Criador. A criação se une, irmãos, de uma forma magnificente para exaltar o teatro da glória de Deus diante dos nossos olhos. Bem disse Charles Spurgeon: maravilhosos lírios, como vocês reprovam nosso tolo nervosismo. E não é de fato isso? Meu irmão, Deus não se fez pai dos pássaros. Ele nem mesmo se fez pai dos lírios. Ele se fez pai de seus eleitos por meio do sangue de seu Filho, Jesus Cristo. Não está Ele muito mais interessado em nos fazer o bem do que em fazer bem a pássaros e a plantas? Por que se preocupar tanto então, irmão? Por que viver tão ansioso? Se o Criador cuida de todas as suas pequenas criaturas, podemos ter certeza de que o Pai Celeste, o nosso Pai, o Pai que é nosso, cuidará também de nós, de seus filhos. Bem disse o apóstolo Paulo, nesse caminho de comparação entre aquilo que é muito mais importante e aquilo que é menos importante, ele diz em Romanos capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todo nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Passemos então da ansiedade à fé, da alma agitada à confiança plena. Façamos isso ao olhar para o grande amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Olharmos para Cristo, irmãos, temos muitos motivos para abandonar a ansiedade. Façamos isso porque aqueles que vivem ansiosos por suas próprias vidas não recebem em seu coração o consolo que poderiam obter da presença, das promessas e do amor de Cristo. Não recebem, irmãos. Crianças, agora vocês vão desenhar muitas aves no céu. Façam muitos pássaros no céu. Pela segunda vez agora, irmãos, no texto, o nosso Senhor nos exorta a não sermos ansiosos. O que nós vamos ver nos versos 31 e 32. Volte os olhos para o texto sagrado. Portanto, diz a palavra de Deus, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Jesus repete o mandamento, irmãos. Ele repete a proibição que já tinha feito sobre a ansiedade. Ele diz: não andem ansiosos, não se preocupem. Não se preocupem com coisas tão pequenas. E ele dá um motivo pelo qual nós não devemos perder a paz por causa daquilo que é transitório. Ele diz: não andem ansiosos por suas próprias coisas, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. São os gentios. Vejam, Jesus está mais uma vez tratando das nossas ambições aqui, irmãos. Ele está tratando daquele lugar onde nós depositamos o nosso coração, fixamos os nossos olhos e naquilo que temos confiado. São os gentios, ele diz. Ou seja, os pagãos, aqueles que não têm Deus no mundo, que não reconhecem a sua filiação, que não reconhecem um Pai Celestial, que estão buscando essas coisas, que estão correndo atrás de coisas que o dinheiro pode comprar,
que estão correndo atrás de uma paz fictícia que o conforto da vida fornece. São os pagãos que buscam essas coisas. É isso que Jesus está dizendo. E eles só fazem isso porque eles estão em completa ignorância com relação às promessas de Deus. Eles estão em completa ignorância em relação às realidades muito superiores que nós possuímos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Um pagão só tem esperança terrena porque ele não tem nenhuma esperança mais do que isso. Ele não tem nenhuma outra expectativa na vida dele. Para ele, tudo que vale é aquilo que ele pode ver aqui e agora. Nós não somos assim, irmãos. Os discípulos de Jesus percorrem um caminho diferente. São os incrédulos que focalizam suas ansiedades em suas necessidades materiais, em suas necessidades transitórias, em suas necessidades passageiras. Enquanto os descrentes são consumidos por seus desejos incontroláveis, por coisas materiais, os súditos do reino de Deus, não. Eles vão por outro caminho, porque eles sabem que o Pai de vocês, de Jesus, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Deus se preocupa com as nossas necessidades e por isso nós não nos preocupamos com elas. Porque nós temos alguém que é infinitamente superior, infinitamente melhor do que nós, cuidando dos nossos próprios desejos, ou melhor, daquilo que nós precisamos para viver. Por isso, irmãos, porque nós sabemos que Deus cuida dos nossos interesses, nós focamos os nossos interesses em coisas superiores, coisas que nenhum dinheiro nesse mundo pode adquirir, que nenhum investimento pode dar de retorno. Repousamos os nossos corações nas promessas de cuidado do nosso Pai. Irmãos, nós podemos repousar os nossos corações nas promessas do nosso Pai, porque o grande amor dele foi revelado para conosco em Jesus Cristo, o nosso Redentor. Ele nos ama. Para Jesus é tão fácil falar sobre confiança, irmãos, porque ele conhece o Pai. Talvez eu e você não confiemos porque nós não conhecemos. O amor de Deus para conosco é tão grande, irmãos, que o fato de Ele conhecer as nossas necessidades, conhecer aquilo que nós precisamos, nos garante que vai promover sempre para nós o necessário. Como disse o puritano Richard Baxter, ao final de seu sermão no Salmo 23, ele termina o sermão dizendo o seguinte: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. E de fato, irmãos, o Senhor está cuidando dos nossos interesses eternos. Ele cuida para o nosso bem eterno. Ele não está preocupado com coisas que vão nos satisfazer por um instante. Ele não pensa em nossa alegria imediata. Ele pensa na nossa alegria mais duradoura, mais prazerosa, mais benevolente, mais regozijante. Consegue perceber, meu irmão? As coisas materiais não constituem um objetivo apropriado para nós. Elas não constituem um objetivo digno da busca dos filhos de Deus. Não constituem. Onde estão focalizadas as tuas ambições? Onde está, mais uma vez, irmão, onde está o seu coração? Pelo que ele tem sido atraído? Onde os teus olhos miram? Para que você vive? Para que você vive? Nossas ambições devem ser completamente diferentes das ambições dos descrentes, pelo simples fato de que nós temos a confiança alicerçada no amor de nosso Pai. Nós temos uma confiança numa realidade eterna. Nós temos a confiança baseada em Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, aquele que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Tendo cuidados tão especiais da parte de Deus, irmãos, por que andar ansiosos então?
Veja, mais uma vez o convite de Jesus é: não se preocupem, não andem ansiosos. Será que não temos nos alimentado das mesmas ambições que os descrentes, irmãos? Porque se estamos ansiosos, se temos vivido cansados, sobrecarregados, ansiosos, agitados, é porque provavelmente aquilo que tem tomado o nosso coração é exatamente a mesma coisa que toma o coração de um descrente. Exatamente a mesma coisa. Se você corresse menos atrás de ter, se você corresse menos atrás de obter, se tivesse menos preocupações em alcançar o seu sucesso pessoal, e estivesse menos envolvido em ter vantagens passageiras, vantagens vaidosas deste tempo, deste mundo, você não estaria menos ansioso e agitado, meu irmão? Você não estaria muito mais pacificado? Os incrédulos é que buscam essas coisas, e só buscam porque não têm esperanças realmente duradouras. Só homens que não têm expectativa da eternidade se desgastam em busca de coisas que se desfazem à medida que o tempo passa. Só eles. Nós devemos ser diferentes, queridos. Antes de qualquer coisa, nós somos convidados a confiar nas promessas de cuidado do nosso Pai Celestial. Somos convidados a confiar profundamente. Somos chamados a ir até a sua presença, levando diante dele todas as nossas necessidades. Foi isso que Jesus nos ensinou quando estava ensinando sobre oração ainda no capítulo 6. Entregue suas necessidades ao Pai que vem em secreto, e o Pai que vem em secreto o responderá. E nós devemos levar as nossas necessidades, nossas ansiedades diante de Deus, não porque Ele não as conheça, mas para que nós descansemos o nosso coração nele, para que nós descansemos os nossos corações na realidade de que Ele está por nós. Deus é por nós por causa de Cristo Jesus. Deus não é o adversário da sua alegria suprema, meu irmão. Muito pelo contrário, Ele é o promotor da sua alegria suprema. Só que para você se alegrar supremamente e eternamente em Deus, talvez Ele precise com sua mão retirar coisas que ofuscam a sua imagem de diante dos seus olhos. E é porque nós entregamos, irmãos, os nossos corações ao cuidado de Deus, que nós somos carregados até a presença de Deus e não somos tomados por nossas ansiedades. Além disso, enquanto os incrédulos têm nas coisas materiais e passageiras o seu bem supremo, nós, por outro lado, irmãos, temos outro bem supremo para procurar. Nós temos outro lugar para depositar a nossa energia, depositar as nossas vidas, não coisas materiais, mas valores espirituais. Não o nosso próprio bem, mas a glória de Deus. Não comida, bebida ou vestes, mas o reino de Deus e sua justiça. Nós temos um caminho mais excelente, irmãos. Nós temos um motivo mais excelente. Nós temos uma esperança mais excelente. Crianças, agora vocês vão desenhar uma pessoa andando nesse campo e olhando para as aves do céu. Veja, irmãos, agora Jesus atinge o auge, o ápice de todo o seu discurso e nos oferece uma alternativa à preocupação com a vida. É o que nós lemos no verso 33 e 34. Volte os olhos para o texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Veja, em um contraste direto com os incrédulos, com aqueles que buscam desesperadamente por coisas materiais e passageiras, os filhos de Deus são convocados a buscar, antes de todas as coisas, em primeiro lugar, como prioridade, as coisas do reino de Deus e sua justiça.
O verbo grego que Jesus usa aqui para falar sobre buscar traz a ideia de uma vida absorvida na busca. Traz a ideia de um esforço perseverante, destemido para se obter alguma coisa. Traz a imagem de alguém que está totalmente focado em conseguir aquilo que busca. A ideia básica é que o discípulo de Jesus busca com todas as suas forças e em tudo na sua vida, constante e ininterruptamente, em primeiro lugar, sempre o reino de Deus e sua justiça. Sempre. A questão está colocada na prioridade. Jesus está dizendo que o mais importante que podemos fazer em toda a nossa vida é buscar o seu reino, o reino de seu Pai e sua justiça. Para Jesus direcionar o coração a isso, é confiar que Deus cuidará de todo o resto. Direcionar o coração a buscar ininterruptamente como foco principal de nossas vidas o reino de Deus e sua justiça, é necessariamente ter a certeza de que o dia de hoje e de amanhã será garantido por Deus. A exortação de Jesus, irmãos, é para que reconheçamos Deus como o Rei Supremo em nossas vidas. É para que reconheçamos que Deus tem o direito de governar sobre nós e por isso fazermos tudo quanto for possível para que Ele também seja reconhecido na vida dos outros e em todas as esferas da vida. Como encaramos o nosso trabalho, educação, o governo, o comércio, a ciência e assim por diante. Veja, irmãos, é natural que quando Deus é reconhecido como Rei, que a sua justiça prevaleça. É natural. O reino de Deus implica justiça. Uma justiça que é tanto imputada, ou seja, aquela justiça que nós recebemos por meio do sacrifício de Cristo, por meio da fé, tanto uma justiça que é comunicada, ou seja, a justiça que se torna a nossa forma de viver. É tanto uma posição legal diante de Deus, quanto uma conduta ética em nossa vida neste mundo. Enquanto concentramos nossas atenções no reino de Deus e sua justiça, o nosso Pai bondoso zela por nós, cuida de nós, para que nós tenhamos o básico: comida, bebida e vestes. A conclusão natural de Jesus, irmãos, nos leva a perceber que por estarmos focados nas coisas do reino do nosso Pai, nós não andamos ansiosos pelo dia de amanhã. Porque a nossa ansiedade sempre está depositada sobre o futuro, irmãos. Pode ser o futuro de daqui 2 horas ou o futuro daqui 10 anos, mas as nossas ansiedades nunca estão colocadas sobre o agora. Se encher de ansiedade, irmãos, pelo futuro, é sempre um mal. É sempre um mal. Cada dia traz os seus desafios, suas batalhas, suas necessidades. E a única forma de viver o hoje com garantia do amanhã é buscando hoje o reino de Deus em primeiro lugar. Se você quer viver livre de preocupações com a sua vida, se preocupe com o reino de Deus. Se você quer andar menos ansioso pelas coisas que podem acontecer ou não na sua vida, se preocupe em cuidar daquilo que Deus te chama para cuidar. Nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez, irmãos. É assim que nós temos vivido, tão ocupados com o reino de Deus, que não temos tempo para estarmos ansiosos pelas nossas coisas. É assim. Esse é o retrato de nossas vidas. Ocupados demais para com as coisas de Deus, para estar preocupados demais com as nossas próprias coisas. Esse é o nosso retrato, o retrato dos crentes no Senhor. Crianças, Jesus está ensinando que assim como Ele cuida das aves do céu, dos lírios, das flores do campo, Ele também cuida muito mais dos seus filhos. Ele cuida muito mais de nós. E que nós podemos nos preocupar, nos aplicar a cuidar das coisas de Deus. Porque assim como Ele cuida dessas plantinhas que você desenhou, dos pássaros que estão no céu,
Ele cuida muito mais dos nossos interesses, muito mais, crianças. Então, se você tem no que confiar, criança, confie em Jesus. Ele pode te dar aquilo que o dinheiro não pode te dar, que o teu pai não pode te dar, que ninguém nesse mundo pode te dar. Ele pode te dar a vida eterna. Veja, irmãos, toda preocupação que pode ocupar os nossos corações não pode fazer nada para resolver a nossa situação. Absolutamente nada. E na verdade, nós só andamos ansiosos neste mundo porque depositamos nossas ambições, esperanças, nossa confiança em coisas que não podem nos dar segurança real. Não podem. A única certeza que você tem nesse mundo, meu irmão, é que você vai morrer um dia. E você nem sabe quando, você não sabe estimar. Não, pastor, eu cuido da minha saúde. Eu cuido da minha saúde, eu vou durar muitos anos. Quem disse? Quem é que te garante isso, meu irmão? Você não sabe nem quantos fios de cabelo caem da sua cabeça por dia. E eles só caem da sua cabeça porque é Deus quem permite. Quem disse que você tem esse controle? Não, mas eu estou fazendo uma reserva de segurança para o meu futuro. Que futuro? Que futuro, irmão? Quem disse que você tem um futuro? A imagem daqueles que buscam as facilidades desse mundo são retratadas quando Jesus fala sobre aquele homem louco, que ajuntou nos seus celeiros, acumulou para si e teve um encontro com a sua morte. Louco! E se hoje te pedirem a tua alma? Louco, de que te serviu todo esse esforço? De que te serviu tanta ansiedade? De que te serviu tanta preocupação? De que te serviu se afastar da comunhão dos irmãos? Nada. Absolutamente nada. Meu irmão, o seu trabalho só vai deixar de gerar ansiedade em você quando ele deixar de ser encarado como uma coisa que você faz para ganhar dinheiro. Quando você parar de encarar o seu trabalho como só uma coisa que você faz para ganhar dinheiro e passar a olhar para o seu trabalho como um campo missionário do seu trabalho para o reino de Deus, eu tenho certeza, meu irmão, que o seu trabalho não vai mais te causar ansiedade. Eu tenho certeza. Sua faculdade, meu irmão jovem, só vai deixar de te gerar um amontoado de preocupações quando você encarar a sua instituição de ensino como um campo pronto para colheita no reino de Deus. O trabalho com nossos filhos, pais, se tornará mais prazeroso, se tornará mais ativo, mais cheio de alegrias e de conquistas, quando percebermos que eles são nossa missão mais urgente e imediata na seara do Senhor. Eles são o nosso trabalho principal. Não é aquilo que você faz para ter dinheiro, para botar comida na mesa. Nós temos de parar de olhar para esse mundo, irmãos, e para aquilo que esse mundo nos oferece, como crianças olhando para um parque de diversões. Porque por vezes, irmãos, é assim que temos vivido nossa vida aqui. Nós olhamos para o mundo, para aquilo que o mundo pode nos oferecer, para aquilo que a facilidade das riquezas podem nos oferecer, seja na medida que for, e nós olhamos para isso animados como crianças diante de uma roda gigante. A verdade é que nós precisamos passar a olhar para este mundo e para suas ofertas como um soldado olha para a sua missão de tomada de território do inimigo. É assim que nós devemos olhar. Nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em guerra, mas vivemos como se estivéssemos em paz. Nós deveríamos estar alertas para os cuidados em relação às coisas de Deus, mas na verdade nós estamos nos divertindo nos carrinhos de choque deste mundo, como se o mundo fosse uma grande passarela de prazeres. Meu irmão, não. Obviamente que nós provamos de momentos magníficos nesse mundo e podemos desfrutar da bondade do Senhor em cada vez que respiramos, mas ao mesmo tempo, irmãos, não somos cidadãos desse lugar.
Nós não fomos chamados a acumular absolutamente nada aqui. A nossa ambição é uma ambição superior, é uma ambição celestial. Deixemos de ser desertores do Evangelho, irmãos, porque é isso que somos quando focalizamos os nossos pensamentos, os nossos corações nas coisas deste mundo. Nenhum desertor vive em paz. E talvez seja por isso que você anda tão atribulado no seu coração, porque você desertou, meu irmão. Você desertou da missão, você desertou do Evangelho, você deixou aquilo que é mais importante por aquilo que é menos importante. Você trocou a vida por comida, bebida e vestes. Por isso, irmãos, vivemos cheios de agitação na nossa alma, porque nós abandonamos a nossa principal atividade, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a nossa principal atividade, meu irmão. Essa não é a principal atividade de um pastor. Essa é a principal atividade de um filho de Deus. Seja quem for, do maior ao menor, das nossas crianças ao mais idoso dentre nós. Essa é a nossa principal atividade. Buscar o reino de Deus e sua justiça. Buscar primeiro esse reino é desejar como coisa primordial, é tê-lo como aquela coisa de importância principal, importância última, e viver para a propagação do reino de Jesus. Irmão, não é Jesus um Senhor muito melhor do que os bens desse mundo, por exemplo? Não é? Não é Ele quem nos proporciona paz por meio de seu sangue, enquanto os falsos deuses deste mundo só nos proporcionam conflito e ansiedade. Devemos desejar o reino de Deus em primeiro lugar, buscá-lo com toda a prioridade das nossas vidas, irmãos, com tudo que somos, com todas as nossas forças, até que esse desejo comece a tomar cada setor da nossa vida. Nossas casas, nossos casamentos, nossos filhos, o serviço que prestamos à igreja, nossa vida financeira, nossa vida no mundo de trabalho e tudo mais. Ao buscarmos o reino de Deus, passamos a submeter cada uma das áreas da nossa vida ao senhorio de Cristo. E agora não temos mais motivos para viver ansiosos, temos motivos para nos regozijar nos cuidados do nosso Pai. Bendita coisa, meu irmão, você acordou. Você já parou para pensar nisso? Você está aqui, respirando, meu irmão. Você está ouvindo o Evangelho. Você poderia passar sua vida inteira afastado das verdades eternas do Evangelho, vivendo sem esperança no mundo, mas Deus te chamou incondicionalmente e irresistivelmente por meio de Cristo. Sério que você acha que alguma coisa que esse mundo pode te dar é mais precioso do que isso? Que uma conquista profissional, que um dinheiro no banco, uma casa sobre a cabeça, você acha mesmo que alguma dessas coisas é mais importante, mais preciosa do que o Evangelho de Jesus Cristo? Irmãos, buscar o reino de Deus em primeiro lugar faz com que nossa vida cristã se torne de fato uma vida cristã em missão, de passagem, mas em missão. Eu não estou de passagem só como quem passeia, eu estou de passagem como quem trabalha. Como quem trabalha em missão. E veja, nós podemos repetir 1 bilhão de vezes aqui que Porto Alegre é a capital menos evangelizada, que o Rio Grande do Sul não tem igreja, porque isso aqui, blá, 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 blá. Mas se você continuar vivendo como descrente, isso não vai mudar. Não vai. Que talvez quem precise ser alcançado pelo Evangelho seja você, meu irmão, que vive como um convencido a respeito de Jesus, mas que não vive como um convertido que rendeu tudo a Ele. Veja, da boca para fora não vale.
Ele se importa com o nosso coração, com aquilo que falamos, mas com aquilo que vivemos. Quem é você, meu irmão? Quanto tempo faz que a missão de sua vida não é proclamar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Quanto tempo faz que você está tão tomado de outras preocupações que você nem lembra de compartilhar o Evangelho? Quanto tempo? Não é de estranhar, meu irmão, que tu esteja tão atolado de preocupações. Não é de estranhar que você ande tão inquieto. Não é de estranhar que você sofra com tanta ansiedade. Seu coração está no lugar errado. Isso vai te matar. Isso vai te matar. Vai te matar. É impossível encontrar consolo em Deus, irmãos, quando tudo que buscamos são coisas passageiras desse mundo. É impossível. É impossível, não vai acontecer. Foi o grande pianista brasileiro, Álvaro Siviero, se os irmãos puderem, ouçam, é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Foi ele que, dando uma palestra em uma aula espetáculo, disse, abre aspas, não consigo não falar daquilo que amo, fecha aspas. E ele falou isso, gente, com brilho nos olhos, enquanto falava de música. De música. Não temos nós muito mais motivos para não conseguir parar de falar de Jesus. Deveria ser impossível para nós não falar daquilo que nós amamos, não falar daquilo que nos toma, daquilo que toma a nossa vida. Meu irmão, do que você mais fala? Ah, meu trabalho, novos negócios, ampliar as tendas, do que você mais fala? O que toma o seu coração? O que toma os seus lábios? O que toma sua vida do reino de Deus, meu irmão? O convite de Jesus para nós é o convite para consagrarmos tudo que somos a Ele, absolutamente tudo, sem reservas, sem áreas escondidas ou colocadas de lado. É o chamado para uma vida em missão. Enquanto vivemos em missão, somos transformados por Deus. Enquanto somos transformados por Deus, colocamos nossas ambições no reino de Deus e deixamos de nos preocupar com aquilo que a traça e a ferrugem podem corroer. E especialmente, irmãos, porque é a glória de Deus e de Cristo que estão em jogo. E veja, eu não estou falando como se, coitadinho de Deus, nós temos que fazer alguma coisa por Ele. Muito pelo contrário, meus irmãos. Deus é Deus autoexistente, Ele não precisa de ninguém aqui. Nós é que precisamos dEle. Nós é que somos consumidos de necessidade de Deus. O problema é que nós temos mirado essa necessidade nas coisas transitórias desse mundo. Deus é rei, irmãos. Ele inaugurou o seu reino de salvação através da vida, obra de Jesus Cristo. E Ele tem o direito de governar na vida de seus filhos. Nossa ambição, então, deve ser buscar em primeiro lugar o seu reino e nutrir um desejo ardente de que o seu nome seja expandido, receba a glória dos homens, a honra que Ele tem direito. Você quer vencer a ansiedade, meu irmão? Veja, Jesus está falando de ansiedade aqui, mas Ele está falando principalmente de confiança. Ele está falando de ansiedade aqui, mas Ele está falando principalmente de ambição. Você quer vencer sua ansiedade, meu irmão? Teu psicólogo não vai te ajudar. O psiquiatra vai receitar um remédio que só vai mascarar os seus problemas interiores. Você quer vencer sua ansiedade, meu irmão? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Mas talvez você pense, pastor, como? Se a vida nos prega peças, e aquilo que parecia uma viagem florida se tornou uma viagem escura. A isso, irmãos, eu cito o puritano que disse: preciso eu ser levado aos céus, em canteiros tranquilos em flor, enquanto outros lutaram, ó Deus, pelo prêmio em mares de horror.
Irmãos, temos Cristo. Se temos Cristo, temos tudo. Absolutamente nada nesse mundo supera esse bendito prêmio que temos para nós. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Cristo, nosso Redentor, resplandeça o seu rosto sobre todos nós. E que Deus abençoe a nós. Amém, irmãos? Vamos orar? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, meu irmão, e medite nas verdades que você acabou